Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos aqui para mais uma meditação do livro de Provérbios e essa é a série do livro de Provérbios, onde todos os dias nós escolhemos um capítulo. Claro que vamos meditar no capítulo inteiro na nossa casa e escolhemos alguns versículos pontos-chaves para que a gente possa fazer essa meditação. E hoje, dia 4 de dezembro, então, nós vamos fazer a meditação no capítulo 4 de Provérbios. Antes de nós fazermos essa meditação, eu quero convidar vocês a orar, a buscar o Senhor, para que esses versículos não sejam apenas palavras que vocês escutem, que nós escutamos, lemos durante o dia, mas que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração e nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos meditado durante esses dias, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida e vamos para a nossa meditação. Provérbios capítulo 4, eu escolhi aqui alguns versículos para que a gente possa ler. O versículo 2: Pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei. 3: Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras, o teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. O versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois a sabedoria, sim, tudo que possuis adquire o conhecimento. E o versículo 14. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Esse capítulo inteiro, capítulo 4, é maravilhoso, bastante significativo para as nossas vidas. E eu convido vocês a ler todo o capítulo, tá bom? E nesses versículos que eu li, nós podemos já ressaltar duas exortações que o Salomão nos deixa aqui. A primeira: exorta a adquirir a sabedoria, e a segunda é apartar-se dos caminhos do mal, apartar-se dos caminhos dos ímpios, né? Então, aqui Salomão, ele fala que quando ele era menino, o pai dele, quem era o pai dele? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele ajuda a Salomão a entender que a sabedoria abre as portas. Ele procura mostrar para Salomão que a sabedoria de Deus é a única coisa que ele precisa adquirir, muito mais do que qualquer bem, muito mais do que qualquer vitória das guerras, né? Naquela época era muito comum as guerras, então muito mais do que tudo isso, Davi disse para Salomão: adquire a sabedoria, né? Se você buscar a sabedoria, ela vai te exaltar, ela vai te honrar. E Salomão entendeu muito bem esse conselho do seu pai Davi. E quando Deus, né, falou para Salomão, quando ele foi tomar o reino, né, quando ele foi ser rei de Israel, Deus pergunta para ele: o que queres, né? Faça um pedido. E Salomão, ele pediu rapidamente sabedoria para que ele possa conduzir, para que ele pudesse conduzir todo aquele reino. E Deus deu sabedoria, muito mais do que apenas sabedoria. Ele deu vitória ali sobre os seus inimigos, riqueza grandemente e sabedoria a ponto de dizer que não houve nenhum homem mais sábio do que Salomão. Então este é um conselho que ele seguiu fortemente ali pelo seu pai. E nos exorta nessa manhã também a dar estes conselhos aos nossos filhos. Aconselhar os nossos filhos a buscar a sabedoria de Deus. Aconselhar os nossos filhos que eles adquirindo a sabedoria que vem de Deus, eles vão ser exaltados, eles vão ser honrados, os caminhos deles vão ser certos, vão ser prudentes, vão ser fiéis, né? E este é um conselho que nós precisamos não só adquirir para nós, mas também passar para toda a nossa geração. Davi entendeu isso, Salomão entendeu isso e nós precisamos entender isso. Então, através dessa meditação, nesta manhã, além de nós mesmos, né, buscarmos adquirir a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, né, a verdadeira sabedoria, nós precisamos dizer aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos jovens, que eles precisam também buscar a sabedoria de Deus, dar estes bons conselhos, né, sabendo que esses bons conselhos poderão livrá-los da morte.
tá? Então, essa é a primeira parte deste capítulo, né? Que é para exortar a adquirir a sabedoria em todo o tempo. E aqui o versículo 17 diz que a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuís, adquire o conhecimento. Então, não existe uma outra coisa principal que nós precisamos adquirir a não ser a sabedoria. Ela vai nos abrir portas, né? De todos os meios, ela vai nos abrir portas, principalmente a sabedoria de Deus. Existe uma frase que diz que as palavras, elas ensinam o caminho, mas os exemplos arrastam. Né? Então, assim como Davi mostrava para Salomão que ele precisava adquirir a sabedoria, e assim como Salomão também nos ensina a adquirir a sabedoria, nós precisamos também viver, né, aquilo que nós estamos ensinando. Então, os exemplos arrastam. Então, precisamos viver em sabedoria. A segunda exortação que nós encontramos nesse capítulo é para que nós nos apartamos do caminho dos ímpios, do caminho do mal. E no versículo 14 diz: não entre na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. O que seria andar no caminho dos maus, né? Existe um versículo que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, aqui Salomão ele nos exorta a não andar no caminho do ímpio, não andar no caminho do mal. Qual é o caminho do ímpio? Qual é o caminho do mal? Praticar a maldade, praticar a mentira, praticar abominações contra o Senhor, né? Ser mal, viver de acordo com as regras ditadas pelos princípios antibíblicos, antiéticos, né? Então Deus nos exorta a praticar sempre o bem, a viver vigilantes, a viver sóbrios, né? Conscientes de que temos um futuro a zelar, esse futuro está na eternidade, não está apenas aqui nesse mundo. É difícil para os nossos jovens hoje entender que os seus amigos podem levar, né, eles para caminhos tortuosos, para esse caminho mau. Mas quantos exemplos nós vemos de pessoas que eram extremamente boas, vinham de famílias boas e de repente começaram a andar com algumas pessoas más que viviam na impiedade e acabavam ali pegando os maus costumes dessas pessoas e se afastaram de suas famílias e se afastaram das condutas boas e hoje vivem aí de qualquer forma. Então, essa é uma exortação que nós precisamos sempre estar levando para os nossos jovens, para que eles possam entender que é muito difícil, né, depois que você entra num caminho de injustiça, você voltar para a verdade. Lembrando que nós precisamos influenciar e não sermos influenciados. A maldade, a mentira, o engano, a perversidade, ela está em todos os lugares, a cada esquina. Nós encontramos a vida não valendo mais nada, né? Valendo aí R$2, valendo R$5, um celular, um carro, né? Por coisas mínimas, né? Os maus acabam ali matando, sequestrando, invadindo casas. Então nós precisamos entender que a vida vale muito, que a vida não tem preço, né? Então nós precisamos influenciar e não sermos influenciados. Influenciar como? Influenciar sendo gentil, sendo verdadeiros, influenciar querendo o bem das pessoas, influenciar vivendo para fazer o bem, levando pessoas para o caminho da justiça, levando pessoas para o caminho do bem, né? Não sermos negativistas, ajudar em todo momento. Passamos por tantas aflições, nós precisamos ser ajudados e precisamos ajudar o nosso próximo para que, como diz, né, um dos versículos desse capítulo que diz que a luz vai arraiando até ser dia perfeito, né? Então vai chegar um dia que será o dia perfeito. Então nós precisamos ir iluminando nessa terra até que esse dia chegue e seja perfeito. E no versículo 31 deste capítulo vai nos dizer que é para nós não termos inveja do homem violento, do homem ímpio, né? Porque o caminho dele é um caminho de maldade. E muitas vezes nós achamos, né, principalmente os jovens, eles olham, né, para algumas pessoas e ali querem seguir os seus exemplos porque eles conquistaram alguma coisa, mas no decorrer da sua caminhada você vê que aquela pessoa foi uma pessoa violenta, que conquistou aquelas coisas de uma forma não muito legal, né, não muito justa, né? Então nós precisamos ter cuidado. E o salmista, o Salomão aqui, ele vem nos dizer
que não é para nós termos inveja do ímpio, porque brevemente, né, nós sabemos o caminho dos injustos, os caminhos dos ímpios, mas o caminho dos justos florescerão. Então essa é a meditação que eu queria trazer para esta manhã, que vocês possam ficar com essas duas exortações de Salomão, né, e do Espírito Santo, para que nós possamos adquirir sabedoria em todo o tempo e também desviar os nossos pés do caminho do mal, do caminho ímpio. Tá bom? Deus abençoe poderosamente, te dê um domingo abençoado, uma semana abençoada e juntos nós vamos vencendo até ser dia perfeito. Deus abençoe, graça e paz.